As ciências da mente. Ciência cognitiva. A investigação científica dos fenômenos, a análise da natureza e dos mecanismos da mente e da cognição humana tem levado ao intercâmbio entre várias ciências como neurociência, psicologia, linguística, filosofia e inteligência artificial. Juntas, elas formam a ciência cognitiva e têm o intuito de congregar esforços para a compreensão da mente humana. A neurociência estuda o desenvolvimento e a função do sistema nervoso, o cérebro. A psicologia estuda as teorias sobre o funcionamento da mente propriamente dita. A linguística estuda a principal função da mente humana, a linguagem. A filosofia fornece, por meio da lógica e da epistemologia, vários fundamentos e instrumentos de análise da hipótese da ciência cognitiva. A inteligência artificial fornece os modelos de máquinas reais ou teóricas que poderiam simular a mente humana, particularmente o pensamento. A ciência cognitiva procura entender a mente como um todo e a relação com o cérebro. Além do imenso arsenal teórico e empírico, baseia-se da ciência da matéria para estudar os fenômenos e propor-lhes a explicação e tratamento. Um novo enfoque dos males físico e mental, o termo psicossomática, psique, alma e soma-corpo, foi introduzido na medicina por Eirow em 1918. Em 1928, ele definiu o termo somatopsíquico para assinalar doenças em que o fato corporal modifica o estado psíquico. Atualmente, a psicossomática tenta compreender os processos que levam uma pessoa à doença, encarando-a não como um evento casual, mas sim como resposta de um indivíduo que vive em uma sociedade em constante interação com outras pessoas, parte ativa da microestrutura, a família, o grupo social, o trabalho, inseridas em uma macroestrutura social e cultural situadas em determinado ambiente físico e que procura resolver da melhor maneira possível sua existência no mundo. Cada pessoa, ao deparar com uma situação estressante, reage de um modo particular, dependendo da sua história pessoal, circunstância, aptidão e personalidade. Uma reação natural diante de qualquer acontecimento seria encarar objetivamente a situação, discutir, refletir e superar, utilizando-se dos recursos disponíveis. Porém, quando isso não ocorre, seja por não ter consciência da realidade que se apresenta, seja por não conseguir administrá-la, tende-se a lançar mão de outros recursos para enfrentar o problema. Esses recursos podem ser a fantasia, a racionalização, a negação, a oração. Emocionalmente, pode-se ficar deprimido, agredir, culpar a si ou aos outros, chorar, gritar, ou ainda isolar-se, exibir-se, brincar, arriscar-se, comer, beber, fumar, trabalhar excessivamente e, por fim, adoecer. Apesar de não perceber ou ainda não aceitar o fato, todas as pessoas somatizam com maior ou menor intensidade ao longo da vida. As palpitações e o suor frio antes de se apresentar em público, as dores de cabeça que surgem depois de um acontecimento desagradável são alguns dos exemplos de somatização. As doenças psicossomáticas podem influir na saúde do corpo de maneira intensa. Como isso ocorre? O cérebro possui uma região chamada hipotálamo, diretamente ligada à glândula hipófise. Essa glândula, localizada bem abaixo do cérebro, produz hormônios que praticamente controlam todas as funções do organismo. Como o hipotálamo é uma espécie de antena captadora das emoções e sentimentos mais intensos, essas emoções acabam alterando seu funcionamento e sua relação com a hipófise, resultando em doenças respiratórias de pele, circulatórias, gastrointestinais causadas ou agravadas pela tensão nervosa. O processo é particularmente grave nos adolescentes, que desenvolve desde uma simples acne até os casos de câncer, fazendo chegar ao organismo alterações emocionais provocadas por conflitos familiares. O problema tende a se agravar com o tempo. É necessário o atendimento psicológico para que a pessoa reconheça e compreenda que a origem de suas dificuldades está em distúrbios emocionais. As emoções negativas, como a ansiedade, a raiva e a tristeza, são as três emoções negativas mais importantes que comprometem a saúde física de uma pessoa.
Já as emoções positivas, como a alegria, a felicidade ou o amor, potencializam a saúde. Por exemplo, em períodos de estresse, quando as pessoas desenvolvem muitas reações emocionais negativas, é mais provável que surjam certas doenças relacionadas com o sistema imunológico, como, por exemplo, a gripe, herpes, diarreia ou outras infecções ocasionadas por vírus oportunistas. Em contrapartida, o bom humor e o riso, a felicidade, ajudam a manter ou recuperar a saúde. Os distúrbios mais frequentes são problemas respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, nos músculos, na pele e emocionais. Vale lembrar que pessoas que sofrem desses problemas de saúde devem procurar ajuda médica, pois o problema não se resolverá simplesmente lendo livros de autoajuda ou outra coisa. Nestes casos, os médicos tratarão o sintoma, doença, e o psicólogo ou psiquiatra ajudará a solucionar a causa, que é o conflito psicoemocional. O reconhecimento de que os processos biológicos do corpo influenciam a mente e vice-versa é compatível com a teoria budista de inseparabilidade do corpo e da mente. Estudos também têm relacionado a depressão a fatores genéticos. Pesquisas demonstram que a depressão pode ocorrer com maior frequência em certas famílias do que em outras. A partir deste fato, os pesquisadores concluem que a probabilidade de ter depressão é em parte determinada pela hereditariedade, embora outros fatores sejam determinados, como o uso de medicamentos, as doenças físicas, a personalidade e a dificuldade para resolver os próprios problemas. Essa noção condiz com a conceituação budista de que os males da mente são doenças kármicas. Nascer em uma determinada família e herdar essa tendência por meio dos genes é um indicativo do conceito budista do karma. Do ponto de vista do budismo, existem dois tipos de doença, as físicas e as mentais. As doenças físicas são facilmente tratadas por médicos, já as doenças mentais são decorrentes dos três venenos, avareza, ira e estupidez. Eles agem na mente das pessoas, gerando ansiedade, tristeza, desespero e hostilidade. Essa condição mental reflete no corpo, provocando um desequilíbrio no sistema hormonal e imunológico, deixando o organismo suscetível às doenças. O aumento da energia vital por meio da prática budista age de forma positiva na vida de uma pessoa, despertando para o ilimitado potencial inerente na sua vida, fortalecendo-a de modo em que as adversidades sejam um meio para seu contínuo desenvolvimento. Essa matéria nós encontramos na Terceira Civilização, edição 404, de 1º de abril de 2002, na página 5, no encarte Outros. E ela tem a colaboração da Luciana Monteiro, que é psicóloga.